professores, funcionários, na pessoa do nosso nobre diretor. Prazer também estar ao lado aqui do nosso amigo seu. Deus possa abençoar cada um de nós. Eu gostaria de contar com a sua atenção. Prometo não me alongar muito para não cansá-los. Quero utilizar uma passagem bíblica no livro de Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 24 a seguir. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. E as aranhas se apanham com as mãos, contudo está no palácio dos reis. Eu gostaria, nesse momento de profunda reflexão, trazer para vocês algumas experiências nesse período de partilha, nesse período onde muitas pessoas do bem param para refletir. Quero a sua participação também e quero já de antemão dizer que não estranhem minha forma de falar. Às vezes sou um pouco incisivo naquilo que a gente tenta passar para as pessoas. O grande sábio aqui no livro dos Provérbios, ele cita 4 coisas pequenas que para muitos são insignificantes, todavia são mais sábias do que os próprios sábios. E aqui ele fala na formiga, ele fala no coelho, ele fala no gafanhoto e ele fala também nas aranhas. E eu comecei a pensar porque ele encontrou tanta sabedoria nessas coisinhas tão minúsculas que muitas vezes a gente não observa. Primeiro, ele fala da formiga. Eu vi que esses 4 exemplos, essas 4 ilustrações que nos são trazidas aqui, ambas têm tudo a ver com o jovem. Primeiro, a questão da formiga. Para ser sincero, eu não gosto muito de formiga, mas quando a gente para observar, a gente vê tanta sabedoria. Primeiro, a formiga, ela pensa o tempo inteiro em prover alimento para o verão. Verão fala de momentos de escassez. Verão fala de estiagem. Verão fala de dificuldades. E o que se faz, então, quando se olha uma formiga? A formiga, ela trabalha 24 horas por dia para conseguir preparar a sua provisão para o verão. Segunda coisa que eu observo na formiga, elas sempre trabalham em comunidade. A formiga, ela não é isolada. Quando se vê uma formiga isolada, ela está pedindo para ser morta, ela acaba morrendo. Outra coisa que eu observei na formiga, a formiga nunca passa pela outra sem se cumprimentar. Você já observou isso? Sempre que ela passa pela outra, ela dá um bom dia, uma boa tarde, ou coisa do tipo. Outra coisa interessante na formiga, se uma se machuca, se uma se fere, vem rapidamente o SAMU, né? E socorre imediatamente aquela que está ferida para tratá-la. Então, se você observar na formiga,
você vê muitas coisas interessantes. E a minha grande preocupação, senhores professores, senhores alunos, é que cada dia que passamos aqui nesse mundo, a gente percebe que grande parte da juventude tem parado de refletir. Infelizmente, muitas pessoas na tenra idade da juventude não se preocupam com o futuro. Muitos estudam só porque são obrigados, às vezes, pelos pais a virem para a escola. Eu estava conversando com o professor Luciano Feijão e ele falou que a maior tristeza dele é que grande parte das pessoas que estudam lá e os pais investem tanto dinheiro, grande parte, ele disse que quase a metade, só vão obrigados, não gostam de estudar e não se preocupam com o futuro. Infelizmente, a gente hoje, na nossa sociedade, nós estamos perdendo as nossas referências. Muitos jovens acham que não precisam mais trabalhar para prover um futuro grandioso. Só para você ter ideia, a gente percebe hoje muitos jovens, se pudessem dormir o dia inteiro, trocavam a noite pelo dia. A formiga, ela trabalha 24 horas. É por isso que, embora algumas colônias sejam dizimadas, mas elas não desistem, elas persistem no seu crescimento. E a Bíblia ainda fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, diz para o preguiçoso tentar a todo custo observar a forma com a qual as formigas trabalham. Formiga também fala de união. Nunca se teve uma época de tanta violência como hoje. Antigamente, professor Ronaldo, para se fazer um seguro de vida em um banco, as pessoas idosas pagavam mais caro. Hoje, seguro é mais caro para os jovens, porque jovens, infelizmente, muitas vezes, se tornam violentos, brigam por qualquer coisa, se excedem, não têm paciência no diálogo. E eu queria aqui concluir esse pensamento sobre a formiga, falando de uma coisa que talvez nem todos gostem, mas vou dizer, é que nós perdemos a cada dia as nossas boas referências. No esporte, os que são de 40 anos de idade mais ou menos, sabem que um tempo atrás nós olhávamos para o esporte e a gente tinha, por exemplo, no futebol, referências, como Zico, Falcão, outras pessoas, Pelé. Hoje você olha, nós temos pouquíssimas referências no futebol. No esporte, de uma forma geral, você não tem mais referência, você procura, não acha. Na música, as referências que nós tínhamos eram de pessoas que realmente cantavam. As músicas tinham poesia, a pessoa tinha que refletir. Hoje, a referência musical do país são de pessoas que mais trabalham o lado da pornografia do que o lado da intelectualidade. A inversão de valores está cada vez maior, não só no Brasil, mas no mundo. Eu quero falar uma coisa para vocês que talvez poucos estejam atentos ao que eu vou dizer, mas só irá sobreviver nessa sociedade pessoas que abram a mente para procurar referências que prestem, seja em qualquer âmbito da vida. Uma palestra dessa daqui parece ser uma coisa simples, mas se você parar para pensar e começar a mudar os seus hábitos, começar a se preocupar com o futuro. Hoje há uma estatística que diz que mais de 45% dos jovens não sabem o que desejam cursar na faculdade. E quando chegam na faculdade, fazem às vezes a metade do curso e percebem que não é aquilo que eles querem. Ou seja, não há um trabalho, não há um preparo. A gente perde tanto tempo com outras coisas frívolas desta vida e a gente não se apega àquilo que de fato é essencial.
Outra questão interessante é o coelho. Coelho é aquele animalzinho que as pessoas sempre tentam trazer para a Páscoa, mas coelho não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira Páscoa, vocês sabem. Para começar, coelho não volta ovo, de chocolate, muito pior. Mas os coelhos, eles têm uma sabedoria muito grande. O coelho, ele faz a sua casa na rocha. Rocha fala de solidez, rocha fala de proteção. E eu pergunto a vocês aqui, onde você tem edificado a sua casa? Quando eu falo em sua casa, eu falo na sua estrutura emocional. Eu falo na sua estrutura estudantil, sua estrutura familiar. Ela está edificada na rocha ou não? Nós nunca tivemos um período onde o índice de jovens que se suicidam é tão elevado como agora. Não só no Brasil, mas inclusive em países de primeiro mundo. Na Suíça e no Japão, são os dois países onde se vê um número gigantesco de pessoas que se suicidam, e muitas delas ainda jovens. Eu citei esses dois países porque alguém possa imaginar que a pessoa se suicida porque não tem dinheiro, porque é pobre, porque não consegue alcançar aquilo que se deseja. Infelizmente, a depressão, que antigamente atingia muito mais pessoas de uma idade avançada, hoje constata-se que até crianças com menos de 1 ano de idade já é possível ter algum tipo de depressão. Muitos dos nossos jovens estão deprimidos. E olhe para cá, por favor. As pessoas enchem a cara, bebem cada vez mais. O Brasil é o maior consumidor de cachaça do mundo. Mas em compensação, é o primeiro lugar do mundo em acidentes de trânsito. Todos aqui conhecem pessoas que já morreram por conta de acidentes de trânsito ocasionados por bebidas alcoólicas. Aqui em Poeiras é uma das cidades muito vistas por acidentes causados por bebidas. A gente brinca muito com bebida e até as músicas exaltam a bebida, né? Todo mundo acha graça, beber, cair, levantar. Mas eu quero falar para vocês que é engraçado para quem ainda não está passando por um problema tão crítico. Ali na Serra da Matriz, um rapaz morreu de um acidente. E o que me chama a atenção é que ele tinha morrido por ter passado a noite bebendo. E 2 camaradas de moto, bêbados, ambos bêbados, ficaram zigue-zagueando entre o corpo e a moto do rapaz que tinha sido despedaçada no acidente. Detalhe, um era primo e outro era amigo. Você vê que a bebida tira das pessoas, sabe, a consciência. Tanto o cigarro como a bebida alcoólica são as duas drogas lícitas, né? O cigarro, por exemplo, ele é o maior arrecadador de impostos, vamos dizer, doador, né, de impostos para o governo federal. O cigarro é pior do que a maconha muitas vezes. A maconha atinge o sistema nervoso central do indivíduo. O cigarro prejudica dentes, língua, garganta, pulmão, sangue, cérebro, coração. E quem está do lado começa a ser tão prejudicado ou até mais do que quem está fumando. A pessoa que bebe precisa entender que a bebida alcoólica é uma das piores drogas que existem, pior inclusive que a cocaína. Uma pessoa que bebe, uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica,
até as casas ao lado têm um valor menor, porque as pessoas, quando vão avaliar uma casa, se elas perceberem que tem muitas pessoas que vivem embriagadas e moram ao lado, aquela casa já perde valor. Filhos daqui que estão me ouvindo sabem, não tem coisa pior do que ter um pai que é conhecido como aquele que bebe muito, aquele que vive embriagado. As pessoas, quando passam no vestibular, bebem para comemorar. Quando não passam, bebem porque estão tristes. Está com calor, bebe para refrescar. Está frio, bebe para aquecer. Está com fome, bebe para poder comer. Está sem fome, bebe para abrir o apetite. Está alegre, bebe para comemorar. Está triste, aí é que bebe mesmo. O time ganha, bebe para comemorar. O Flamengão perdeu o Corinthians, aí vai beber porque está chateado. Vai para a festa, bebe. Bebe para ter coragem de chegar na mina. Se aparece outro cara e leva a mina, ele bebe para roer. É ou não é? Então sempre há uma desculpa para beber. E a nossa sociedade é uma sociedade que infelizmente não combate a bebida alcoólica. Tanto cigarro como a bebida alcoólica, o que eles fazem? Coloca só gente bonita para fazer propaganda. São mulheres seminuas. E o pior de tudo, eu quero que vocês olhem para dentro dos meus olhos e vejam se eu estou certo ou não. Fica com vocês aí a reflexão. Nós falamos contra, mas muitas vezes quem deveria dar o sinal de combate, infelizmente também bebem e também fumam. Até as festas religiosas, muitas vezes, até as festas religiosas. Antigamente os nossos parentes, os mais antigos, se preocupavam muito em saber qual era, os católicos, por exemplo, se falava muito qual era a festa que ia ter, qual era o santo que iria ser, digamos, reverenciado. Hoje muitas vezes a gente vê as pessoas perguntando qual é a banda que vai tocar. As pessoas mais idosas indo para a igreja e os mais novos indo meia-noite só para a balada. Então, o que eu fico preocupado é com essa falta de referência e saber que a sociedade hoje está edificando a sua casa em outros tipos de terrenos e não na rocha. E a Bíblia diz muito bem que a rocha é Cristo. Você pode ter várias concepções religiosas, é um direito seu. Você pode ter várias ideias na sua mente, você pode ser até alguém que não crê em Deus, direito seu. Mas eu vim aqui para lhe dizer com todo respeito, que se a sua casa não for construída na rocha, que é Cristo, a sua juventude vai passar e você não vai conquistar nada. Você vai chegar a uma fase adulta e você não vai conseguir edificar a sua casa na rocha. Aprendamos com os coelhos. Edificam a sua casa na rocha. Lá eles conseguem evitar que o predador o destrua. E se tem uma faixa etária com tantos predadores, essa faixa etária justamente é de vocês. Pornografia, bebidas, incompreensão dos mais velhos às vezes, preconceito, ao estilo que cada um tem. Então, apesar de tudo isso, Cristo entende vocês, abraça, acolhe vocês e quer ser a base de vocês. Partindo para a conclusão, existe um outro povo que o sábio fala aqui no livro de Provérbios, que é o gafanhoto. O gafanhoto, ele não tem um líder, mas eles trabalham sempre em bandos. Eles voam até sobre mares, atravessam até oceanos, e eles trabalham todos juntos. E eu aprendo desta lição é que vocês precisam entender que nós trabalhamos em sociedade. Todo jovem que vive ilhado, todo jovem que vive isolado, todo jovem que gosta de estar sempre
recluso no seu próprio mundo, esse jovem terá uma dificuldade maior. Eu sei que talvez a decepção com certas pessoas, com certos grupos, tem deixado você aflito, desestimulado, e você talvez já se sentiu tão traído por algumas pessoas a quem você dedicou tanta esperança, tanta expectativa, e hoje você vive isolado, trancado no seu mundo. Mas eu digo de boa para você: se você não abrir o seu coração para compreender que você precisa das outras pessoas, sempre terá alguém que preste, com o braço estendido para te ajudar. Quando a gente fala em ajuda, a gente não fala só no lado financeiro, no apoio, no conselho, na amizade e assim sucessivamente. E agora, o último ponto que eu gostaria de trazer para vocês: as aranhas. As aranhas são pequenas e você pode até colocar na palma da mão, mas é uma coisa interessante que vocês precisam entender. O sábio diz assim: elas são pequenas, mas elas estão no palácio dos reis. Gente, isso é muito forte. Eu tive a oportunidade, com 25 anos de idade, 23 anos de idade, de ser vereador. E por 2 vezes a gente foi almoçar lá no palácio com o governador, isso há muito tempo. Eu queria só contar para vocês um pouquinho, 2 minutinhos aqui, como foi. Nós passamos por 7 secretarias para chegar. Primeiro foram 6 meses para marcar o grupo de vereadores. Depois, quando chegamos lá, tivemos que passar por secretaria disso, daquilo, um monte de gente revistando. Quase a gente não chega lá na sala do governador. Vocês estão entendendo? Quando chegamos no Cambeba, até chegar no gabinete do governador, foram mais de 1 hora para chegar lá, passando por várias secretarias. E quando a gente estava almoçando, ficando o almoço lá dentro mesmo, no gabinete dele, eu observei uma coisa: o governador esticou assim os pés, estava com aquele sapato cromo alemão, um sapato muito bonito, por sinal, e entre o solado do sapato dele, a parte de trás, o salto e a sola do sapato, aquele espaçozinho que tem, uma aranha tranquilamente, e o governador levando essa aranha para todo lugar. Como que pode, para se falar com o governador, ser tão difícil, e uma aranha está lá no pé do governador o tempo todo? Então eu quero falar para vocês o seguinte: quem busca sabedoria vai conseguir chegar nos palácios, vai conseguir chegar nos castelos, embora não seja do governador, mas vai chegar no topo dos seus sonhos, vai conseguir atingir os seus ideais. Infelizmente, grande parte da juventude fica para trás e não consegue nada, porque tem preguiça de pensar. Nossa sociedade hoje, ela admira muito o que tem na televisão. Passa uma novela e vê o cara bonitão namorando com a menina bonita, aqueles carrões, aquela ficção, e ele acha que ali era que ele deveria estar, mas ele esquece que para estar lá, ele deveria estar estudando, trabalhando e buscando os seus sonhos, que ali é ficção, verdade ou não? A pessoa olha para a vida de um jogador de futebol e diz: eu quero ser um jogador de futebol, mas esquece que são pouquíssimos jogadores de futebol que ganham bem. Aqueles que estão na televisão são os que ganham bem, os demais não ganham. Então o que a gente precisa para perseguir o nosso sonho, começa-se pequeno como uma aranha, mas se você tiver um objetivo de vida, e se você colocar esse objetivo nas mãos de Deus, você não vai ser o que alguém disse que você seria. Talvez dizendo para você que você não ia prestar, que você não ia ser ninguém, que você nunca iria prosperar na vida. Você pode provar o contrário, acreditando em Deus. Páscoa significa liberdade, libertação. Quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito e vai em busca de uma terra nova, próspera. E nesta manhã você reflita:
É possível, através de Cristo, nós sermos libertos de tudo aquilo que nos prende, para chegarmos a uma terra próspera. E essa terra, acredite, você também conseguirá ajudar muitas pessoas lá. Então, que Deus abençoe. Agradeço aqui aos meus 25 minutos, não deixei um pouquinho para outra vez. Que Deus possa abençoar. Obrigado por me ouvirem tão atentamente. Se vocês quiserem conversar comigo, tem as minhas redes sociais, a gente está sempre aconselhando, levando reflexões. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, ali pertinho da Água Balacó. Temos 16 filiais, fora da serra, né? Aqui embaixo. Onde você morar, pode ver que tem uma igreja nossa ali, pronta para te acolher. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção e um forte abraço.